Mas a gente começa com Amor Exigente, falando sobre a família dos dependentes químicos, do quanto precisa ser ajudada também. Amor Exigente, como eu falei, são grupos de serviço que existem desde 1984. É uma federação. Eles atuam no Brasil, em alguns lugares fora do Brasil, como Argentina, Uruguai, Israel e outros lugares também, mas que não para de servir, gente, com reuniões semanais, com foco em prevenção, sobriedade, programas específicos para os jovens e para os que estão na melhor idade. E hoje eu recebo duas pessoas bem queridas, Luiz Fernando Calduro, que já está aqui, nosso presidente de Amor Exigente, mas também o Cláudio Amâncio, que é psicólogo especialista em dependência química e alcoólica e fundador da instituição Cláudio Amâncio. Sejam bem-vindos. Muito obrigada pela presença. Cláudio, Obrigado. muito obrigada por estar aqui com a gente. E, Fernando, Cláudia, mais uma vez, cada vez melhor, alegria, né? cada vez melhor. Que bom recebê-los. E Vamos vivenciando essa questão do serviço, que é uma das pilastras de sustentação do Amor Exigente, responsabilidade social. Se a gente não for servir, né? Falei para o Cláudio, se você acha que está na hora da gente se aposentar, eu falei, não, Amor Exigente não tem aposentadoria, porque nós temos que servir, nós temos que passar aí tudo aquilo que na nós verdade, aprendemos eu ao penso que a longo de gente tantos também não anos. pode nem pensar nisso, porque é o que você falou, né? A gente tem que deixar marcas positivas o tempo inteiro. Enquanto a gente estiver vivo, a gente vai deixando um pouquinho, né? Não é assim? Sem dúvida. E eu sei que, bom, no seu trabalho você tem feito isso, né, Cláudio? Tem deixado muitas marcas positivas. E hoje a gente vai falar um pouquinho da família do dependente químico, que também precisa ser ajudada. Eu acho que quem te procura antes de qualquer coisa é a família, né? Sem dúvida. Família. Os pais, principalmente. Os pais, como é que chegam esses pais? Lá no Amor Exigente a gente sabe que eles chegam arrasados, tristes e ficam, assim, espantados ao ver a alegria e como as pessoas conseguem se manter ali de pé. E no consultório, na clínica, como é que funciona? É assim, normalmente ligam, nós temos assistente social, atende, e o que mais me espanta, muitas vezes que a gente tem uma agenda de 6, 7 pessoas e de repente liga, olha, meu filho não quer ir, a minha filha não quer ir e a família não vem porque o filho não quer. Mas o filho é o dependente, é aquele que menos condição que tem de decidir alguma coisa sobre a saúde dele. Só que a família está tão adoecida que espera a vontade do filho. Está tudo errado. E eu sempre falo para minha assistente social, fala para os pais que eu não quero o dependente, quero os pais em primeiro lugar. O mais importante é a família, não é o dependente químico, porque quem vai dar as cartas é quem tem juízo. O dependente químico, ele já foi roubado da doença, ele não é mais um ser humano normal, é uma pessoa que vive em função, como um carro que precisa de gasolina para andar, ele precisa da droga para falar aquilo que é interessante, ou seja, a manipulação. Não tem mais sentimento pela família, fala as coisas mecanicamente e vive em função do álcool ou da droga. Isso é o mais importante. A essência da doença é obsessão e compulsão. Obsessão. Acordo pensando em usar durante o dia. Como vou manipular para ter o dinheiro, para realmente usar. E vou dormir pensando. E é mesmo no trabalho, é a mesma coisa. Não vê a hora que sai ou dá uma escapadinha para o uso. Ou seja, não tem mais sentido a vida. A vida se resume em drogas, sem afetividade por ninguém. Então a família está conversando com o filho, com a filha, está entrando por aqui, saindo por aqui. É a mesma coisa que não dissesse nada, absolutamente nada. E é por isso que eu peço, vem família, venha, ouça outros familiares como obteve, assim, informação de quem tem um filho. Família que vai falar com pai, com mãe ou com terapeutas convencionais que não têm conhecimento, é um furo na água. Sai pior, porque geralmente, assim, do ponto de vista profissional, vai atribuir, porque é o pai ou a mãe, porque é o filho. Não existe essa de pai e mãe. Pai e mãe ama filho e faz o melhor para o filho. O fato que não é de uma doença fisiológica, é um ato social. Porque até um animalzinho, quando você educa, ele vem, ele come. Se você educa um animal que não tem raciocínio. Agora, um sujeito que não tem comportamentos sociais, que está trazendo
assim, a desarmonia do lar, como que é? Como que a família pode aceitar? É comportamento que a gente não aceita. Então, se a família aprender a como colocar regras, então o amor exigente diz assim, olha, é um amor que não é acomodado, não. É um amor, assim, responsável, que vai educar, vai orientar, mas vai exigir. Então, essa disciplina na exigência de certos comportamentos é que vai fazer com que haja organização da família e até do dependente. Para tanto, a família precisa ter um discurso. Por exemplo, a família esconde. A família não pode esconder. Como que vai esconder de avô, de avó, de irmãos ou do pai? Tudo errado. Quanto mais pessoas souberem do problema para ajudar, a responsabilidade de todos se torna para o dependente algo onde que ele fica incomodado. Ele não gosta de ser visto. Tanto é que ele se isola do meio social, porque ele quer fazer as coisas onde que as pessoas não percebam o que ele está fazendo. Mas todo mundo está vendo. E a família faz o jogo dele. Como se, não vamos falar, não vamos conversar. É errado. A família precisa chegar, falar, colocar regra, colocar norma. Quem manda aqui, quem provém a casa. Quem não ajuda, não tem direito de falar nada. Só que na casa de um dependente, quem manda é o dependente. Não trabalha, acorda a hora que quer, não arruma quarto, não para em escola, reclamação, não para em trabalho, não tem vida social. E a família dizendo amém. É assim. Então, a doença da família como codependente, infelizmente, se ela não vier, em primeiro lugar, perceber dentro do grupo, como você disse de início, ela vai encontrar um grupo onde se abraçam, se beijam, esse olho no olho. Você tem um olho muito bonito falando nisso, né? Assim, se de repente chega e vê olhos assim bonitos, vai ficar até encantado. Mas o fato que dentro do grupo são olhares assim, que nem o seu, de amabilidade, assim, de um conforto. Eu te entendo, bem empático, não é? Eu te entendo, eu te sinto, eu te percebo. Você está aqui para ser ajudada, abraçada. É isso que a família precisa. Agora, com a minha referência a você, ele... Então, quando eu ouço as pessoas que estão ali, porque o padrão de comportamento é estereotipado, todos falam a mesma coisa. Então, quando uma família vai e escuta o depoimento de cada um, fala, meu filho faz isso, minha filha faz isso. É tudo igual. Tudo igual. Resposta... Terapia do espelho, né, Cláudio? Falam a mesma coisa, é tudo assim, farinha do mesmo saco, né? Saíram assim de um laboratório do capeta, porque só causa mal-estar. Agora, uma coisa que é importante, que a gente está conversando tudo isso com o Cláudio, na presença do Luiz Fernando, que é presidente de Amor Exigente, que todo mundo entenda é que existe luz no fim do túnel, senão não estaríamos aqui. Quando o Cláudio fala, claro que de forma brincalhona até, sobre o teu filho, que na verdade ele está falando da doença, porque como diz Dona Mara, o seu filho é maravilhoso, porque existe um filho antes. Existe um filho no uso, que é o que a droga tem feito com ele, e a gente acredita nesse filho depois, em sobriedade, que aí é esse filho mais do que maravilhoso que você ainda não conheceu. Mas o que o Cláudio está falando é que a gente, como família, precisa mudar. E é isso que a gente está aprendendo hoje aqui. Então, o Cláudio já trouxe de forma muito direta, assim, uma forma de olhar necessária para que essa mudança seja possível. Não é verdade, Luiz Fernando? Isso mesmo, Cláudia. A gente sabe, não é? Conversamos aqui quase toda segunda-feira a respeito dessa questão da codependência, que não é uma doença em si, mas são comportamentos inadequados que as famílias vão tendo por falta de informação, por às vezes um amor desmedido e que precisa ser trabalhado. E aí o dependente químico, que é claro, não é uma má pessoa, né, com toda certeza, mas é uma pessoa que está adoecida e que como tal precisa de tratamento. Mas a família às vezes tem esse olhar que o Cláudio nos apresentou aqui, que é assim, o adoecido é o dependente. Então por que eu vou ter que ir buscar ajuda? Mas na verdade a dependência química adoece a família. E assim, o Cláudio fez um panorama aqui que eu consigo entender que você deve ter se colocado nesse lugar e deve ter concordado, né? No final das contas, você vira refém.
Seu filho que fala alto, seu filho que, se você não ficar ali muito atenta, ele quebra tudo e de alguma forma o comportamento dele te ameaça, ameaça teu marido e você já está vivendo na infelicidade. É essa mudança que a gente precisa ver acontecendo para que o dependente químico queira mudar também. Eu vou pedir 3 minutinhos para vocês e a gente volta para esse papo, porque eu quero aprender mais com o Cláudio, que está aqui com a gente hoje, tá bom? Claro, Então Cláudio. eu volto já já. Você fica aí, porque aqui, gente, é aula. Aula de vida, amores, gente, é isso. Sabe que não é nem só para quem tem problema com a dependência química, né? Qualquer tipo de compulsão, inclusive, uma droga de comportamento. Porque quando a gente pensa em droga, a gente fala drogas ilícitas, não, droga de comportamento. Às vezes é uma atitude ruim, às vezes é uma relação péssima dentro da sua própria casa. Você não pode mais permitir. Às vezes é você não conseguindo dormir porque filho, adolescente está mandando e está chegando, mesmo que seja ali do playground do condomínio, no meio da madrugada, e você fica preocupada, você pai preocupado, não consegue pegar no sono, no dia seguinte tem que trabalhar. Então é a gente assumir as rédeas. Dona Mara fala, quando mãe deixa de ser mãe, o filho fica órfão de mãe. Agora, quando mãe e pai deixam de ser pais, é órfãos de pais vivos. Isso a gente precisa ficar atento e não pode deixar acontecer. Vamos lá, de volta aqui com os nossos convidados especiais. Luiz Fernando Calduro, meu xará Cláudio Amâncio, né? E, Cláudio, você pontuou de forma muito clara, assim, né? Você fez um Resumo. bom resumo do que são pais codependentes. Mas a gente precisa entender, essa família precisa de ajuda. Quem, de repente, está assistindo ao programa e conhece uma família que está assim, precisando de ajuda, tem como ajudar? Sem sombra de dúvidas. Nós, a missão, como o Luiz falou agora há pouquinho, nós que estamos envolvidos, temos que dar continuidade. Uma família, após sair do inferno, porque é um caos viver com um dependente, tanto o álcool como as drogas, de uma forma geral, é um caos. A família sofre diante da codependência, porque vê um filho, vê um ente querido que não tem participação. Você vê agora essa coisa da maconha que libera. Está uma confusão. É só olhar lá, só traz dano. Né? A pessoa que usa maconha não tem como, ela não tem iniciativa. Ela fica feliz, morre o gato, ela vai dar risada, tá sorrindo de bobeira. Então é um absurdo. Só quem não entende, né? Infelizmente, quem lá passa a caneta provavelmente não tem um filho dependente, porque caso contrário não seria assim. Então a família, o amor exigente, é uma cartilha, é um manual para pais que precisa reconfigurar a família, os papéis. Pai é pai, mãe é mãe. Não tem essa meu filhinho é meu melhor amigo. Filho, o pai pode amar, a mãe pode amar, mas o exemplo de pais, a vivência que tem pai, ninguém mais pode fazer ou dar um exemplo do que os pais. Então, pais que venham para o programa já está dando exemplo. É isso, filho, incomoda o filho. E os pais não venham, ficam ali ainda na iminência se o filho ir, né? quiser. Absurdo. Agora, o Cláudio Amâncio poderia ter um discurso completamente diferente, porque ele tem uma clínica que recebe dependentes químicos. Mas, na sua experiência, existe recuperação de dependente com família que não quer se tratar e que continua sendo codependente? Sem sombra de dúvida, porque ele precisa. Aqueles que realmente querem, eles conseguem, porque o programa em si... Mesmo que os pais façam tudo errado. Sabe por quê? O grupo faz todos os papéis. Por exemplo, assim, eu te falei, você é muito acolhedora, assim, a empatia é ímpar. Quem que não quer receber um abraço e não falar com você? Que muitas vezes não tem uma mãe tão simpática, tão amorosa. Você nem me conhece, você está me tratando como se me conhecesse. Não, mas a minha pergunta é assim, porque enquanto tá na clínica, tá ali. Tá tudo bem. Aí volta para casa. Aí o pai e mãe são facilitadores, o filho... Não, ele não depende mais da família. Ele já se desvinculou. A família continua doente, que vai cobrar, vai falar, ô maconheiro, irmão. Ele já não é mais maconheiro. Ô drogado, ele não é drogado. Não é bem essa realidade que a gente experimenta no Amor Exigente, né? Não, mas quando ele vai para o grupo, o Luiz se torna um pai, você é uma mãe, tanto é que ele chega e ele fala, vocês aqui, hoje eu estou recebendo uma ficha, meus pais não estão aqui. Mas vocês me acolheram. Então, o grupo, as pessoas podem servir. Eles fazem a função, ele acolhe. E não é só para dependência química. Qualquer filho desajustado, com comportamento como se fosse um usuário, ou mesmo um filho que tem um problema de qualquer outra doença, a família se torna codependente.
E aí não percebe que tem outro filho, uma outra filha, que tem um marido, em função, como se... Não é coitado, ninguém é coitado. Só tem que saber realmente como interagir. E o programa do Amor Exigente é uma cartilha onde dá direção, passos para os pais. Olha, tem mais gente. Ele é simplesmente um ser humano, ele tem limites como você tem e todos nós. Então te dá esse desprendimento emocional que todos nós temos em função, às vezes, de um de outro. Ninguém merece, ninguém é, ai, coitado, não existe coitado. Todo mundo tem a sua cruz. Então as pessoas são livres para serem elas como são. Então o programa em si, dentro da Irmandade, a pessoa tem os padrinhos. O que é padrinho? O pai. Então eu vou para um programa, meus pais não estão aqui, mas minha madrinha está, meu padrinho, meus padrinhos, meus irmãos. Por isso que a gente é uma irmandade. Mas é porque a gente começou falando da importância dos pais se tratarem, né? O Cláudio colocou o grupo sendo uma família substitutiva àquela família disfuncional que não conseguiu, por algum motivo, entrar em recuperação. Mas a beleza, não é, Cláudia? É quando ambos entram em recuperação. Nossa, aí é fantástico. Aí não tem como dar errado. Químico, não tem. Ele vai ser ajudado por uma família funcional que entrou em recuperação também e vice-versa. Então, por isso que a beleza do Amor Exigente é quando vem todo mundo para o Amor Exigente. Aí vem a família, aí vem o dependente químico e aí há uma recuperação de ambos e isso é extraordinário, Cláudio. Aí chega na resposta dela, as pessoas que se envolvem, o tio, o amigo, o patrão, o colega, quando eles se sentem tão acolhidos que eles passam a ser o nosso arauto. Eles são os meios de comunicação. Através de um falando, pô, olha, eu tenho um primo, eu tenho um irmão, eu tenho um funcionário, eu tenho patrões que me levam um funcionário. Eu falei, ele é bom, né? Porque um adicto recuperado, meu Deus, não tem para ele. É o que a dona Mara fala, que eu acabei de falar aqui, né? Um antes, que é muito bom, seu filho amado. Um durante, que é uma porcaria, porque a droga faz dele uma pessoa ruim, mas depois ele recuperado é sensacional, né? Porque ele aprende muito, o caráter é refinado, aí muda. Se torna um gentleman. Padre Haroldo, quando eu internei meu menino lá no instituto dele, dizia assim, vou transformar seu filho num cavalheiro. E transformou, o meu filho é um cavalheiro. E é um pai extraordinário, um marido maravilhoso. Coisa boa. E graças a um programa que funciona, que dá certo, que busca mudanças comportamentais do dependente químico e da família. Muito bem. E olha, Amor Exigente tem as reuniões semanais, tem congresso no próximo ano com inscrições já abertas e muitas coisas esperando por você. Lá no site, que é amorexigente.org.br, você tem todas as informações, tá certo? Certíssimo. E eu queria agradecer aqui o Cláudio. O Cláudio é uma referência dentro da dependência, do tratamento de dependência química, em especial em São Caetano, onde ele está lá há anos trabalhando, um parceiro do Amor Exigente. E na instituição Cláudio Amâncio tem um grupo de Amor Exigente. Coisa boa. Toda segunda-feira, não é, Cláudio? Sem dúvida. Presencial e online também. Então tá lá o grupo. Se você é de São Caetano, procure o Instituto Cláudio Amâncio e você vai conhecer Amor Exigente verdadeiramente. Bom, Cláudio, meus parabéns. Eu sei que muitos já passaram por ali e hoje tem vidas restauradas, né? Recuperados. Isso é muito bom, que você continue trabalhando. Nada de se aposentar, porque a sociedade, infelizmente, que seria bom que nem existisse a droga, mas infelizmente precisa muito de você. Obrigado. Tá bom? Olha, Luiz Fernando Calduro tá lá no amorexigente.org.br. O contato de Amor Exigente pelo WhatsApp é o 1925196555. 1925196555. E lá, a instituição Cláudio Amâncio, você pode procurar ICA, que aí você também tem mais informações e pode participar desse grupo também, que acontece todas as segundas. Muito obrigada, foi uma alegria recebê-los. Alegria e imensa. até a próxima, uma ótima semana para vocês, tá bom? Boa semana. Obrigada, boa semana.